nasci a 2 de maio de 1979 em Quilimane, província da Zambésia. Vivi 5 anos em Quilimane e em 1985 mudei-me com os meus pais para Maputo. Sou o filho mais velho de 5 irmãos. Depois meu pai divorciou-se, teve uma nova relação, casou-se e teve mais um irmão, somos 6 no total. No Maputo fiz toda a minha escola primária, na 3 de Fevereiro. Vivi no bairro da Pula Nascimento, no museu, junto das barracas do museu. Fiz toda a minha escola primária na escola primária 3 de Fevereiro. Depois estudei na escola secundária ou primária de segundo grau, já não me lembro como é que se denomina, da Machacane, que agora é a Universidade de São Tomás. E depois fui fazer a escola comercial. Sempre gostei de jogar futebol, adoro futebol. Sou daquelas pessoas que podem entrar em casa no sábado, quando há futebol, na época de futebol. Sou daquelas pessoas que podem entrar em casa na sexta-feira e só sair na segunda-feira, porque tenho o privilégio, nem todos os moçambicanos podem ter isso, e eu quero reconhecer, de ter em casa canais de televisão que me possibilitam ver futebol da liga inglesa, italiana e espanhola, e sou capaz de entrar na sexta-feira e sair na segunda porque só fiquei a ver futebol. E os meus amigos dizem que eu não tenho clube porque sou mourinhano, gosto de dizer Mourinho, I'm the special one. Gosto porque ele é sincero e eu tenho que ser sincero na relação que tenho com as pessoas. Digo aquilo que penso, mas sem ofender, tentando usar as melhores palavras para mostrar o meu desagrado ou o meu contentamento, mas sempre vendo qual é o melhor momento para falar com as pessoas. Então sou essa pessoa. Estudei na escola comercial, depois fui fazer exame como externo da 12ª classe, passei e entrei para a Universidade de Mondlane. Gosto de música, sou um fã dos Mambas. Muita gente não vê futebol moçambicano, eu sou sócio de Machacane, agora já não pago cotas há muito tempo. Em tempos até tenho um amigo que também é adepto de Machacane. Em tempos eu dizia a ele, quando formos crescidos, temos que tentar controlar o clube. Candidatamos à presidência do Machacane e ver se mudávamos as coisas. Então, isso nunca mais aconteceu. Infelizmente o Machacane está onde está. Mas vou, sempre que há jogo dos Mambas vou. Tenho um amigo que vai sempre comigo ver os jogos. Eu sou adepto de Machacane, gosto de futebol e vou sempre ao Estádio Nacional de Zimpeto ver os Mambas a jogar, até vamos com bandeiras e tudo. Às vezes sabemos que de lá não vamos sair contentes, mas é um bom momento para estar entre amigos, apoiar a seleção. E uma das coisas que gosto muito é cantar o hino nacional. Muita gente já não conhece o novo hino. O novo já não é tão novo assim. Eu sei cantar, como também sabia cantar no nosso tempo de escola primária. Éramos obrigados a saber cantar antes de entrar na sala de aulas, fazer essa formatura. E cantava-se o hino nacional. Sinceramente, acho que queria ciências sociais. Não, tentei, candidatei para direito e ciências sociais, mas estava mais inclinado a ir para as ciências sociais. Não, por acaso não tinha influência nenhuma, porque acho que sim, na altura ali eu sempre gostei de ler a política nacional e internacional.
Aí vi, na altura o Kofi Annan era secretário-geral das Nações Unidas e ele tinha feito, acho que, ciência política. E interessei-me pelo curso e eu fui para as ciências sociais, mas também sempre fui um bom estudante da história, e geografia e cultura geral também. Sempre foi um dos meus fortes. Então fui lá, não sabia exatamente o que era, mas à medida que fui fazendo o curso no primeiro ano, no segundo, fui começando a perceber o curso e fui me apaixonando. No primeiro ano acho que éramos 70, estudávamos num anfiteatro. E depois, à medida que fomos progredindo, fomos reduzindo, porque as turmas, depois já havia a orientação, uns foram para a ciência política, outros para a antropologia, outros para a sociologia. E os da ciência política depois faziam licenciatura em administração pública, foi o rumo que eu segui. E tive bons professores que me marcaram. Adelino Pimpão no primeiro ano, Fernando Ganhão, mais alguns. Eu lembro-me no terceiro ano, o professor Ganhão mandava-nos, em cada aula havia um texto para ser discutido e as pessoas já sabiam previamente que na próxima aula haveria 3 estudantes que estariam sentados diante do professor Ganhão e tinham que comentar o texto, falar sobre aquele texto discutido. E se na primeira aula foi o número 1, 2, 3, na próxima será o 4, 5, 6, assim sucessivamente. E quando chegou a minha vez, eu estava muito bem preparado para o texto que seria discutido nesse dia. E o professor Ganhão começava, então, Edson Cortês, diga lá, o que é que o nosso autor fala sobre esse texto? E eu estava bastante bem preparado, comecei a descrever o texto e o que o autor dizia, defendendo. E ele fazia questões aos meus outros 2 colegas. A dado momento o professor Ganhão disse, o Cortês, eu já reparei que está muito bem preparado. Mas já agora, diga-me lá sobre o texto, diga-me lá, o que é que os outros autores dizem sobre esse mesmo assunto? E eu olho para os meus colegas e digo, que outros autores, professor? O Cortês. Ele disse que íamos falar, por exemplo, sobre Sócrates e o Platão. E estamos aqui a discutir Platão e a visão de Platão sobre a política, o que é a política ou é a democracia. Mas ele não foi a única pessoa no mundo que escreveu sobre isso. Sim. Então, o que os outros pensam sobre isso? Bem, professor, eu não li o que os outros pensam sobre o mesmo assunto. Desaparecem da frente e fica a saber nunca mais que venham a uma aula minha tendo lido só um autor que fala sobre... Se leu sobre um autor, tem que ler o que os outros autores, pelo menos 2 ou 3, falam sobre o mesmo assunto. Se não, desculpa lá, na vida não há uma única versão. Isso é muito importante. Porque em Moçambique, às vezes, infelizmente, temos uma narrativa, a narrativa dominante, a narrativa do poder. E somos 28 milhões de pessoas. 28 milhões de pessoas, não é possível todos pensarem da mesma forma. É impossível 28 milhões de pessoas que amam um país e acham que o país, todas querem remar para que o país tenha apresente níveis de desenvolvimento, que não haja desnutrição, que o país trilhe um caminho que seja um caminho de sucesso. Mas como chegar lá, obviamente, em 28 milhões de cabeças, não vamos pensar da mesma forma como chegamos lá. Então, infelizmente, a narrativa dominante em Moçambique põe numa situação de, quando pensas diferente daquilo que aqueles que detêm o poder pensam, és inimigo, deve ser combatido, deve ser ostracizado.
Eu quando entro na universidade, uns meses antes de entrar na universidade, conheci o Marcelo Moça. Marcelo mudou-se de Inhambane para Maputo e foi viver no meu bairro, no meu quarteirão. Era primo dos amigos, dos meus vizinhos e amigos. E Marcelo foi viver para a casa desse tio e é lá onde eu conheço o Marcelo. E começamos a cultivar a nossa amizade no museu. E tornámos-nos grandes amigos. Em 2003-2004, quando acabo a faculdade, eu lembro-me que, eu acho que esse é o dilema de quase todos os estudantes quando acabam a universidade, a parte curricular, pensar qual é o tema da minha tese. E eu andava um bocado à deriva a pensar qual é o que eu queria escrever. E estou a conversar com o Marcelo, porque o Marcelo já estava 1 ano ou 2 anos na frente de mim, entrou antes. E o Marcelo pergunta-me, estou indeciso em que é que vou escrever, não sei o quê. E o Marcelo diz para mim, por que não escreves sobre corrupção? Nessa altura o Marcelo acho que estava a ir para Lisboa para fazer o mestrado em estudos africanos. E deu uma dica, por que não escreves sobre a corrupção? Eu disse, corrupção? Pode escrever sobre corrupção, pensa lá. Então eu fui pesquisar a bibliografia, as teorias sobre a corrupção, conceito e tal, e comecei a gostar da ideia. E por acaso tive um orientador da tese de licenciatura muito bom. Muita gente evitava porque era muito exigente, que é o José Jaime Macone. E o Macone sugeriu, apresentei a ideia, Macone disse para escrever um projeto, escrevi e fiz uma tese sobre análise, acho que o tema era análise do fenómeno de corrupção no setor da saúde, no caso do Hospital Central de Maputo. E o Marcelo foi a Portugal. Quando o Marcelo volta, eu já estava a acabar a tese, volta a terminar a parte curricular do seu mestrado, vinha fazer pesquisa e continuamos a trocar ideias sobre corrupção e tal. E o Marcelo disse-me, olha, estou com ideias, porque já tinha saído do Metical, estou com ideias de formar uma organização onde que versa sobre a questão da corrupção, não sei o quê. E tu, como já estás sobre o debate, vamos lá nos juntar. Mas ele já vinha falando com o Adriano Vinha, e então começamos a trocar ideias e chamar mais pessoas. E foi assim que foi surgindo o CIP. O Marcelo tinha alguns contactos com alguns potenciais parceiros, e como o Marco de Tolenar, que trabalhava na embaixada da Marco de Tolenar, trabalhava na cooperação suíça, e aos poucos a ideia foi se consolidando. E foi assim que chamamos mais colegas, a maior parte deles da UFIX, e surgiu, em 2005, surgiu o Centro de Integridade Pública. Eu acho que primeiro, antes de tudo, é conseguir apresentar a ideia e que a ideia seja comprável, vamos lá dizer. As pessoas acreditarem na ideia. Felizmente o Marcelo na altura já tinha algum tipo de credibilidade pelo trabalho que tinha feito no Metical junto com Carlos Cardoso, e conseguiu abrir algumas portas. E depois disso há que mostrar trabalho, e o CIP paulatinamente foi mostrando trabalho numa área em que é preciso sempre mostrar trabalho baseado na evidência, porque senão fica suscetível a ser levado a um processo, ser levado a tribunal, e o que tem a ver com traz elevados riscos reputacionais. E não é fácil estar a trabalhar sobre as questões de corrupção.
há elevados riscos para nós, como gente que está aqui a trabalhar todos os dias. E há quem olha para nós e pensa que estes têm algum tipo de proteção. Não, tomamos todos os cuidados, mas mais uma vez é aquilo que eu dizia, o que nos move acima de tudo é a ideia de que um país não se faz com uma única forma de pensar, e isso fomos inculcados na nossa formação na UFIX, que mostra, como eu estava a dizer, do professor Ganhão, as palavras do professor Ganhão sobre o mesmo assunto, não pode ouvir só uma única narrativa. É preciso ouvir várias narrativas e provavelmente construir uma ponte ou construir um argumento teórico que é baseado nas várias teorias que ouviu, mas que tem em conta o contexto ou o assunto que está a ser analisado. A nível, por exemplo, não vou querer que a democracia de Moçambique seja uma democracia copy-and-paste americana. Vou olhar para a realidade moçambicana e podemos fazer adaptações. Mas o que vou querer é que, dentro da nossa democracia, haja espaço para que aquilo que eu não concordo com a ideia dele tenha a possibilidade de dizer que não concorda com a minha ideia. E eu também diga que não concordo com a ideia dele e possamos discutir e ter, até chegar a uma base de harmonia ou de construir uma ponte para depois seguirmos em frente. Agora, a ideia de ser ostracizado ou correr riscos físicos cada vez que apresenta uma ideia, isso não ajuda a construir nada. Quando começas uma organização, vais sempre tentar puxar para as tuas áreas onde estás mais confortável. E Marcelo foi o primeiro diretor do CIP. Marcelo era jornalista, então procurou puxar bastante esta veia do jornalismo investigativo, coisa que os jornais, pela pressão de publicar, não têm, mas aqui no CIP podemos nos permitir a investigar durante muito mais tempo um assunto do que aquilo que um jornal pode fazer. E, obviamente, para entender a área de mudança legal, legislação anticorrupção, era preciso ter um jurista. Foi aí que a organização foi contratar um jurista, Baltazar Rafael, e foi sedimentando a parte da anticorrupção em si, que é o core business da organização. E depois foi a parte das finanças públicas, como a área de rastreio. Só que a temática da governação e promoção da transparência na governação é ampla. E estaríamos a ser cegos se não abríssemos o nosso espectro. Por exemplo, um dos principais momentos em que acontece a corrupção, ocorre corrupção, o fenômeno de corrupção, é no processo de contratação pública, no procurement, em qualquer país do mundo. Tendo em conta esse conhecimento, uma organização que promove transparência e luta contra a corrupção, se não fosse analisar o que acontece no procurement, era um tiro no seu próprio pé. Então é preciso ter uma área de procurement. É uma das áreas que todos nós em Moçambique julgamos um dos setores que será o setor que irá dinamizar a economia e provavelmente trazer o almejado desenvolvimento é a indústria extrativa. Mas aí todos nós temos vários exemplos, sabemos vários exemplos da maldição dos recursos. A maldição dos recursos não é nada mais do que corrupção por parte de quem detém o poder na escolha de quem é que dá concessões a quem e quanto é que o Estado fica a perder. E se o CIP não tivesse esse olhar sobre a indústria extrativa, também seria um tiro nos pés, porque também é lá que acontece. É preciso saber que contratos foram feitos, como é que esses contratos beneficiam ou não o Estado. E porque se não fizermos isso, tentamos trazer essa transparência nesse setor, podemos estar a hipotecar o futuro de várias gerações e essas empresas no final vão-se embora e deixam-nos sem nada.
Então, as áreas de atuação do CIP também foram mudando, foram abrangendo diferentes setores, sempre tendo em conta os novos desafios que o país e a economia do país vai apresentar. A lei de propriedade, também a lei do pacote de anticorrupção, isso foram campanhas que o CIP foi levando a cabo e sempre mostrando que para um verdadeiro combate à corrupção era preciso que houvesse mudanças na legislação, mudanças reais na legislação. E se essas mudanças não fossem operadas, provavelmente era um discurso em saco vazio. E Moçambique até tem uma legislação que não é das piores do mundo. Porém, os desafios continuam. Um dos principais desafios é na implementação da lei. Existem leis, mas as leis não são para todos. E nesta coisa de advocar para que haja mudanças, é preciso mapear quem são os aliados e quem são os gatekeepers, aqueles que irão impossibilitar que essas mudanças ocorram, porque o status quo beneficia-os. E acho que na lei de propriedade pública, o CIP começou na altura, acho que em 2012, o CIP fez uma campanha Olhar Público a mostrar os deputados que estavam em propriedade. Tínhamos na altura deputados que eram PCAs, empresas públicas, institutos públicos, depois trabalhavam também nos ministérios, quer dizer, havia vários deputados com muitas incompatibilidades. E fomos mostrando esses vários deputados à sociedade. Só que depois, acho que dentro do partido que tinha a maioria, os deputados acabaram fazendo o pacote que entrou para ser discutido, depois foi totalmente alterado e atingiu não só os deputados, como diferentes grupos que poderiam estar em incompatibilidade. E eu acho que nisso também tivemos sorte devido ao próprio regime. Eu pessoalmente estou convencido que nós temos um sistema extremamente clientelista de poder, onde temos alguns patrões que mandam e depois temos vários clientes dentro do partido dominante, o Partido Frelimo, e esses clientes ficam a lutar para ter algum tipo de visibilidade. E isso, num contexto de redistribuição de oportunidades, numa economia pequena, é difícil. Então, imaginar o patrão só garante fidelidade à medida que consegue fazer redistribuição de oportunidades de renda aos seus clientes. E acho que nós, a dado momento, com a nossa advocacia, conseguimos mostrar aos grandes patrões do Partido Frelimo o quão benéfica era a lei de propriedade pública para eles. Dividir um por um é fácil, dividir 1 por 2 milhões de membros fundadores é complicado. O bolo reduz. E a lei de propriedade pública permitiu isso. Acho que as elites, os grandes patrões do Partido Frelimo perceberam isso. Se tinham um membro que era deputado, que era PCA, que era administrador numa empresa e depois também recebia como assessor no Ministério da Economia e Finanças, este membro tinha 4 sítios onde tirava dinheiro do Estado e impossibilitando a entrada de mais 3 clientes. Com a lei de propriedade pública, os patrões lavam as mãos e dizem: não, temos que cumprir com a lei. Então, este membro só pode ser deputado. Então, abre espaço para aumentar a nossa rede clientelar, dando hipóteses para que outros membros venham e comam e haja um certo equilíbrio e paz social na hora de distribuição dos taxas. Quando se faz advocacia, tem que se ter em conta essas coisas, porque
Por exemplo, nós, o CIP, fomos uma das primeiras organizações que dissemos que era importante introduzir na legislação a questão do imposto das mais-valias. Na altura achavam que não fomos ouvidos, mas depois, quando começaram a ver as negociações, as vendas de ativos entre as empresas, as multinacionais do setor extrativo e quanto o Estado perdia, o governo da altura, as elites rapidamente trataram de legislar a questão das mais-valias. Em 2012, 2013, acho que Moçambique teve um encaixe quase de $1 bilhão ou mais de dólares em tributação de mais-valias, negócios entre de venda de ativos das multinacionais na bacia de Rovuma. Esse dinheiro nunca soubemos onde foi parar ou como foi usado, de forma transparente, tintim por tintim. Mas as elites, a partir de um processo de advocacia do CIP, começaram a perceber que haveria ali um dinheiro, um nicho de oportunidade de ter dinheiro, para arrecadar dinheiro para o Estado que estava a ser perdido. Obviamente, conseguimos um passo, mas temos outros passos por dar. Conseguir fiscalizar para onde é que esse dinheiro está a ir. Então, isso são pequenas vitórias, pequenas grandes vitórias que o CIP foi alcançando ao longo dos anos, mas que mostra que é preciso fazer um mapeamento de quem é quem, quais são as oportunidades e tentar mostrar. Eu sou daquelas pessoas que sempre que sou chamada a falar, eu digo que não vale a pena dizer às elites políticas deste país vocês têm que governar melhor porque o povo está a sofrer. É abstrato o povo. Nós temos é que procurar, já que quando falamos do povo eles não conseguem perceber, nós temos é que procurar ver qual é o interesse deles e procurar dizer a eles, olha, a probabilidade de tu dormires descansado num país onde há milhares de pobres, atingir o teu lugar é reduzida em relação à probabilidade de dormir descansado se conseguires fazer algum tipo de redistribuição da riqueza, de modo a que mais pessoas possam beneficiar-se da riqueza dos recursos do país. E talvez aí quer dizer, é sempre, o que eu estou a tentar dizer é que é sempre necessário ir jogar com o interesse daquele com quem a gente quer falar, para que ele, eventualmente, a partir do interesse, jogando com o interesse que ele tem, ele possa vir ao nosso encontro e tente aceitar o nível de mudanças que a gente pretende. Bem, as dívidas foram descobertas em 2016. Logo foram descobertas, e nessa altura o diretor de CIP era o Adriano Novum. Logo foram descobertas as dívidas, o CIP procurou entender todo o fenómeno. O que fizemos foi produzir estudos, relatórios, até vídeos na altura, e tentar mostrar o absurdo que era todo o escândalo envolvido por detrás das dívidas ocultas. E isso em 2016 aconteceu até 2018, 2 anos por aí, 3 quase. Em 2018 o assunto quase que tinha morrido. Então foi necessário que, feliz ou infelizmente para ele, felizmente para nós, o ex-ministro Chang ia de férias ao Dubai e foi detido. Foi aí que o assunto voltou à cara. Mas já tínhamos tido, por acaso, o relatório da CROV, que fez-se de tudo para abafar os detalhes do relatório, mas e olhando até para a acusação da Procuradoria-Geral da República para as 16 pessoas detidas em Moçambique, vê-se que é muito com base no relatório da CROV.
mas nada acontecia. Em 2018, final de 2018, quando é detido o ministro Chang na África do Sul, e depois o Jean Bostani também foi detido no mesmo dia, 2 dias depois, acho que numa das ilhas do Caraíbe, e foi extraditado de imediato aos Estados Unidos. Eu acho que houve por parte da nossa Procuradoria-Geral da República e do Poder Político um susto. E muitos dos detalhes, porque perceberam que já não teriam mais controle sobre a situação, e muitos dos detalhes por detrás da dívida poderiam vir ao de cima, e foi o que aconteceu. E a partir daí o CIP decidiu continuar, que nós já vinhamos seguindo o caso, e em 2019 nós decidimos que perante o que estava a acontecer era importante continuar a seguir o caso. Eu lembro-me que em fevereiro nós lançamos a campanha em janeiro de 2019, do ano passado. Lançamos a campanha Eu Não Pago e era bem clara porque já tínhamos bastante informação e o que vinha de cima, quando foi detido o Jean Bostani, já vinha, tornou-se público as 50 galinhas e tudo isso. Então nós decidimos lançar a campanha Eu Não Pago, que foi uma campanha bem sucedida, envolvendo um cidadão normal e algumas personalidades que se juntaram a nós. E depois disso procuramos fazer o acompanhamento e trazer as incidências do que estava a acontecer em Joanesburgo nas audições do Sr. Chang. E acho que nisso também nós contribuímos para a forma como em Moçambique mudou a cobertura sobre os assuntos. Provavelmente, modéstia à parte, provavelmente se o CIP não tivesse ido à África do Sul e feito feito uso das redes sociais, a informação que teríamos seria uma informação, além de minúscula, seria aquela do telejornal no final do dia. Nós mudamos a forma como a informação chegava às pessoas. No dia quando o Sr. Chang, começaram as audições do Sr. Chang, eu pedi ao meu colega Borges Nhamiri que fosse à África do Sul para fazer a cobertura. E o Borges foi. E começamos a discutir qual seria a melhor maneira de fazer a cobertura. Nós não somos jornal e vamos cobrir usando as redes sociais. O Borges, com um telemóvel, ouvia o que estava a ser dito, teclava e mandava para aqui. Eu fazia uma edição, depois já entregava a minha colega que trata da parte da comunicação, e nas redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, em tempo real, fomos informando os moçambicanos o que estava a acontecer. Acho que depois de 2 ou 3 sessões, a maior parte dos jornais moçambicanos foi também para a África do Sul fazer a cobertura. Passado mais de um mês, acho que a maior parte dos jornais estava a fazer o mesmo, tentando dar um update em tempo real sobre o que estava a acontecer. Foi uma vitória porque conseguimos mudar a forma como muitas das pessoas pensavam obter informação. E além de termos feito essa cobertura, depois também trouxemos, ainda no âmbito desta campanha, trouxemos especialistas internacionais para mostrar as possibilidades de Moçambique dizer eu não pago a dívida. Por que Moçambique não? Porque se o Estado moçambicano disse que o Sr. Chang e todos os outros envolvidos eram funcionários públicos e assinaram como tal, porque eram funcionários públicos, titulares de cargos públicos, e assinaram como tal documento das dívidas, a garantia soberana, no caso do Chang. O Credit Suisse, por exemplo, também tem que assumir que Catalina Subrevas, Surjane Singh e Andrew Pierce não atuaram em nome individual, eram funcionários do Credit Suisse. Então,
o Credit Suisse tem que assumir as suas responsabilidades. Em nenhum momento aquelas pessoas indo a título individual iam se sentar com credores internacionais e convencê-los a investir nos títulos da Ematum, das 3 empresas moçambicanas. É impensável. Hoje estamos aqui a conversar e eu estou a falar nesta posição, estamos a falar do CIP e eu estou aqui a falar porque neste momento eu sou diretor do CIP. Se eu não fosse diretor do CIP, provavelmente estaria outra pessoa aqui a falar. Quer dizer, o importante não é a pessoa, é a instituição, a organização. Então, nós julgamos que trouxemos vários especialistas, 2 ou 3, para mostrar as possibilidades que o Estado moçambicano tinha de acionar mecanismos legais recusando-se a pagar as dívidas. Eventualmente, pode ser que isso tenha sortido efeito levado a que, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República depois metesse o processo que está a ocorrer em Londres. Não sei até que ponto pode ter sido influência do CIP ou não. E ainda no ano passado, depois fizemos a cobertura do caso do julgamento de Jean Bostani. Mais uma vez, o CIP fez algo que era pensar fora da caixa para aquilo que era a realidade moçambicana. Pedi ao meu colega Borges que fosse aos Estados Unidos da América e ficasse por lá durante o período de julgamento. E diariamente, devido ao fuso horário, todos os dias de manhã, as pessoas em Moçambique tinham em tempo real o que estava a acontecer no julgamento, quais eram as incidências. E devo dizer que esse julgamento foi, o ano passado, e esse julgamento foi um período bastante complicado para mim, pessoalmente, por causa das revelações que lá saíam. Eu, como diretor do CIP, tenho que ser a pessoa que dá o último aval para algo ser publicado ou não. E houve momentos em que a informação que chegava e a informação, o Borges partilhava comigo, a informação eram 5 horas da manhã ou 5h30, 6 horas ou mais tardar. Eu tinha que fazer a edição dos textos, mandar para a minha colega que é responsável pela área de comunicação para fazer a partilha, não sei o quê. E devo dizer que no dia que tivemos, eu sempre dizia ao Borges, temos que ter as evidências e temos que comprar os documentos do julgamento. Se for a página do CIP, temos as transcrições e documentos de todo o julgamento do Jean Bostani. Mas nesse dia, no primeiro dia que o Borges chega, estava a ser divulgado no enunciado do tribunal que o Partido Frelimo tinha recebido $10 milhões. Acho que é isso, 10 milhões. E o Borges, quando manda a notícia, diz, temos aqui a notícia, não sei o que, vamos publicar. Eu disse, Borges, eu quero de um documento que me mostre isso. Porque depois vão a narrativa, e também por uma questão de ter suporte do que se diz. Senão qualquer um sai à rua e diz que o Edson é ladrão e as pessoas pegam o Edson e metem na prisão sem qualquer tipo de prova. E quando o Borges mostrou os borderos do banco das transferências e tal, que devíamos anexar à notícia, naquele momento respiras fundo, porque estás a denunciar o partido dominante. Se bem que em Moçambique nós já sabemos muitas das coisas que o partido faz e que se estivéssemos num outro contexto a justiça teria atuado. E não era a primeira vez que o CIP fazia, mas naquele momento paras, respira fundo e diz divulga ou não, divulga ou não. E eu disse não, aqui estamos na promoção da transparência e integridade. Temos documentos que provam, não sei o quê, vamos publicar. E a gente publicou. Acho que nesse dia foi telefonemas, pressão às pessoas a dizer, mas o CIP, as redes sociais, eu não sou muito de ir ao Facebook. E a minha colega que trata da gestão da comunicação do CIP, ela tem que estar lá toda hora. E ela de quando em vez vinha dizer, boss, os detratores já começaram a atacar. Eu só, às vezes ia ver, dizer, é normal, ossos de ofício. Mas isso depois tem implicações para a tua segurança pessoal. A forma, quando sais para
para a rua, estás com receio, podes levar um tiro, podem te raptar e espancar. O meu irmão foi ameaçado, então é normal que a gente vive um bocadinho sobressaltado. E trabalhar no CIP tem esse inconveniente, vive-se sempre com adrenalina. Um segundo momento nesse julgamento foi quando o Jean Bostani disse que tinha Newman na sua planilha de pagamentos. Newman ou News, acho que era essa a terminologia. E nós dissemos e mostramos também a evidência de Newman e News, ok? E também tinha lá as evidências, e nesse dia, para publicar também, parei durante muito tempo e disse, todo mundo pensa que Newman é o atual presidente da República. E para publicar isso é preciso estar convicto de que esta informação que foi produzida em sede de tribunal. Eu não estou aqui a inventar nada, mas isso pode ter consequências para a minha integridade física ou da minha família. Mas se eu não o fizer, também não estou a ser honesto e transparente. E publicamos nesse dia também. Mas é incrível que quando publicamos isso, recebi muitas chamadas de gente da Frelimo ligada ao presidente Guebuza, a felicitar o CIP e a dizer que o CIP era uma organização verdadeiramente transparente. Mas por quê? Porque finalmente tínhamos apresentado algo contra o presidente News. E aí está, mais uma vez, aí, os grupos lá dentro, e como os grupos, mais de metade da informação que a gente obtém para trabalhar também é das lutas entre os grupos. Um grupo que não sente-se ostracizado ou sente-se marginalizado tem tendência a passar a ser informante privilegiado de como é que a corrupção acontece e os podres que acontecem na relação do partido de Estado. E nesse dia que apresentamos, falamos de Newman, recebeu $1 milhão, o documento, a transcrição, não sei o quê. Os grupos ligados ao presidente Guebuza ligaram a felicitar, a parabenizar o CIP por ser uma organização que promove a transparência. Mas é incrível que durante muitos anos eram esses grupos que também batiam no CIP e diziam que o CIP era aquela organização movida pela mão externa, aquela gente que não sabe pensar. E aí, Guilherme, deixa eu te dizer uma coisa, é incrível. Como é que jovens moçambicanos que formaram-se na Universidade Eduardo Mondlane, depois eu fui para Lisboa, fui fazer um mestrado em estudos africanos, depois fiz um doutoramento em antropologia econômica e política. Como é que uma pessoa que tem essa formação, não sou eu, o Adriano também tem um doutoramento, o Marcelo fez um mestrado, e todos os outros, e fizemos a formação base em Moçambique. Como é que depois essas pessoas todas não têm capacidade de análise crítica? Eu acho que este discurso de é mão externa, é alguém que está a ser pago, não, é alguém que não reflete criticamente os problemas do seu país. É um discurso, às vezes, parece-me de tiro no pé das próprias gentes dentro do partido. Quer dizer, um país que investiu na educação de 75 até agora, pouco ou muito, isso não vem ao caso neste momento, mas investiu. Esperava-se que tivesse criado mentes críticas, né? Mentes que refletissem criticamente o país. Quando aparecem essas mentes, é gente que instrumentalizada por fora. Quer dizer, então estamos a investir na educação para quê?
Antes do corte do budget de suporte ao apoio direto ao Orçamento de Estado, qual era a principal ONG a operar neste território que nós chamamos Moçambique? Era o Estado de Moçambique. O governo de Moçambique era a maior ONG. Simplesmente era a maior ONG. Por quê? Porque tinha o dinheiro do seu orçamento financiado pelos parceiros de cooperação. O governo de Moçambique, neste território que se chama Estado, chama-se Moçambique, convencionamos que este território chama-se Moçambique, tem um Estado soberano, laico, tudo isso que dissemos. O governo de Moçambique, para pôr a máquina operativa do Estado a funcionar, precisava de avultar das somas de dinheiro dos parceiros de cooperação. E eles diziam que tinham um plano quinquenal do governo, tinham PES, tinham não sei o quê. Essas coisas todas, nós nas ONGs dizemos plano estratégico, plano não sei o quê. O governo de Moçambique recebia mais de 60% do seu orçamento e entrava ali e viabilizavam, definiam prioritariamente as áreas de atuação, onde o apoio direto ao orçamento seria implementado, e no final do ano ia prestar conta aos doadores de como eu tinha aplicado o dinheiro. Era uma ONG, mas comportou-se mal. Andou a esconder coisas que andava a fazer e cortaram-lhe os fundos, o apoio direto ao orçamento. Hoje já voltou ao modelo de projetos com parceiros internacionais ou apoio setorial. Mas antes era a maior ONG a operar neste. Se a lógica da ONG é alguém que recebe dinheiro de fora e depois com esse dinheiro de fora vai viabilizando as suas ideias e depois presta conta ao doador. O Estado é isso, fazia isso. Agora, o CIP também, para viabilizar as ideias de um grupo de jovens moçambicanos que pensou em contribuir para a promoção da transparência, em algum momento, como internamente não consegue recolher fundos necessários, virou-se para fora e são os mesmos parceiros que financiam o Estado de Moçambique. E teve acesso a fundos para viabilizar as suas ideias. Então, quando dizem que é gente vendida, gente não sei o quê, todas as ONGs que operam em Moçambique operam nos mesmos moldes. Umas operando via projeto, outros têm um fundo comum, que é uma espécie de apoio direto ao orçamento das ONGs, onde os doadores põem o dinheiro e depois presta-se conta. Agora, se todos nós operamos no mesmo, estruturalmente, a lógica é a mesma. Por que o CIP é mais falado? O CIP é mais falado porque a área de atuação do CIP é na governação. Muita gente diz que o CIP tem muito dinheiro. O CIP não é das ONGs em Moçambique, operar em Moçambique, que tenha um dos maiores orçamentos. A ONGs em Moçambique tem muitíssimo mais dinheiro que o CIP. 3, 4, 5 vezes mais. Mas operam numa lógica totalmente diferente. São assistencialistas. Lidam com o setor da saúde, o setor da educação, mas numa lógica diferente. Não, o CIP é uma organização que lida com questões de governação e promoção de transparência. É dizer, destapar aquilo que os titulares de cargos públicos e detentores do poder não querem que as pessoas saibam. Aí, logo, entras para um radar que deixa desconfortável quem tem o poder. Se o Guilherme saísse daqui e fosse perguntar às pessoas da elite política governativa se conhecem o CIP, tenho certeza que 70% ou 90% deles vão dizer que conhecem o CIP em Moçambique. Vão dizer que conhecem. Por quê? Porque o CIP, aquilo que faz, mexe com a estrutura da sua lógica de sobrevivência. Mas se disserem que eu conheço outras ONGs que têm muito mais dinheiro, mas que operam num modelo totalmente diferente, eles vão dizer que não conhecem, nem sabem quem é. E até podem essas ONGs terem
3, 4, 5 vezes o budget anual do CIP. Então, julgo eu que o CIP gera financeiramente, atua na mesma lógica que as várias ONGs que estão neste país. Mas o seu objeto e aquilo que ela tenta, as mudanças que ela tenta criar, que o CIP tenta criar, isso é que torna uma organização desconfortável para o poder político em Moçambique. O CIP não é inimigo do partido no poder. Não, nem tem por que ser. O CIP promove transparência e integridade na gestão da coisa pública. Agora, obviamente, se aquele que gera a coisa pública começar a ir por um caminho em que tudo que ele quer fazer é camuflar a verdade, aí vai entrar em confronto com aqueles ideais que o CIP promove, fazendo com que pense-se que o CIP está contra a Frelimo. O CIP não está contra a Frelimo. E em Moçambique, feliz ou infelizmente, desde a independência, temos o mesmo partido no poder. E isso não ajuda até hoje a mostrarmos que o nosso objetivo não é lutar contra o partido Frelimo. Não, o nosso objetivo é promover a transparência. Se tivesse outro partido no poder, nós iríamos continuar a fazer isso, a lutar pela promoção da transparência. Ainda recentemente eu disse aos meus colegas, temos que ter uma maior atuação a nível dos governos autárquicos, fazer maior monitoria de processos de transparência nos governos autárquicos. Para quê? Isso também pode ajudar. E acima de tudo na oposição, também nas autarquias lideradas pela oposição, para mostrar que a gente aqui não está a lutar contra fulano, contra a Frelimo. Não, a gente quer a promoção da transparência. Se o governo da Frelimo for transparente, prestar conta ao cidadão e não andar a desviar fundos, não tem problema nenhum. Vamos trabalhar com para continuar sempre a melhorar os índices de promoção da transparência. Agora, se tem algo para esconder, aí vamos entrar em classe, porque o objetivo que nós perseguimos é diferente de quem está a querer esconder algo. E acima de tudo, uma coisa que deve ficar bem assente nos moçambicanos é que é impossível construirmos um país pensando que só uns é que podem pensar, têm direito a pensar e apresentar a ideia para os demais e os outros seguirem essa ideia. Somos 28 milhões de pessoas ou mais. Temos direitos e deveres todos nós, e todos nós temos direito a manifestar a nossa posição e apresentar argumentos. E vamos lutar sempre, e temos que lutar sempre para que o outro tenha direito a apresentar a sua ideia e o seu argumento, por mais que seja contra nós. Isso é que é construir um país em que cada um de nós pode falar, pode dizer que eu não concordo e tem o direito de argumentar porque é que não concordo, e todos os outros tenham esse mesmo direito. Porque, de contrário, estamos a viver numa ditadura onde uns poucos são privilegiados, podem dizer algo, e os outros, quando o fizerem e mostrarem que não estão alinhados, correm o risco de serem raptados, amordaçados, serem assassinados, porque, por simplesmente, querem ser diferentes. Acho que esse não é o país que a gente quer.